PET 3, essa aula aqui refere-se à semana 2 e a semana 3 do PET 3, tá? No PET, na semana 2, vocês, quem já abriu, né, quem já teve curiosidade de olhar, viu lá que a gente está falando a respeito de organização do corpo humano, desde o nível de célula até o nível de organismo. Então, a partir do momento que a gente estuda as células, e a gente viu elas na última aula, né, eu coloquei aqui para vocês alguns tipos de células que a gente pode ter no nosso corpo. Essas aqui, por exemplo, são células do nosso sangue, então os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, é uma representaçãozinha, né, gente? Lógico que no microscópio elas estariam paralisadas ali, não estariam se movimentando. Essas são células do nosso sistema nervoso, por exemplo. Todas essas células, elas são de formas variadas, funções variadas. Por quê? Porque cada célulazinha do nosso corpo, ela vai ter a função específica dela no tecido que ela ocupa. E esses tecidos que a gente tem no corpo, e são vários deles, eles formam os nossos órgãos, que por sua vez vão formar, né, os nossos sistemas. Então, a representação dessa figura aí está mostrando, né, de um homem adulto, mas tanto faz, se fosse homem ou mulher, teria esse mesmo sistema funcionando, né, do mesmo jeito, porque é o sistema digestório. Então, todos nós vamos ter ele para a gente conseguir ingerir, né, suponhamos, você tomou um café agora, tomou um café com leite, comeu um biscoitinho para assistir a aula, ou acabou de almoçar, seja o que for que você ingeriu, ele vai passar pelo seu sistema digestório para ser digerido, e aí as substâncias, né, os nutrientes vão ser assimilados, a parte de água que estava naquele alimento que você ingeriu vai ser absorvida também, e as coisas que vão ser absorvidas vão para a corrente sanguínea, vão para o sistema circulatório, para que chegue até nas suas células. Ou então, o que não foi absorvido vai seguir intestino afora para ser eliminado, né, sob a forma de fezes. Então, são várias células que compõem vários tecidos, né, que estão presentes ali no nosso sistema digestório. E ele é composto por vários órgãos que vão ter cada um as suas funções específicas aqui no nosso corpo. E aí, esse é só um dos sistemas, né? Nós temos vários deles, eu vou falar mais disso adiante. Então, para cada célulazinha dessa existir aqui no nosso corpo, né, e formar tecidos, como o nosso tecido lá, o sangue, com os glóbulos vermelhos lá passando, né, ou isso aqui seria já uma animação mais realista, ou, por exemplo, o nosso tecido epitelial, as células que formam ali a cobertura tanto do nosso corpo, da nossa pele, por exemplo, quanto, né, por dentro do nosso intestino, por dentro da nossa boca, tudo ali vai ter um tecido de cobertura, olha só, tecido de cobertura por dentro do seu ouvido, isso aí são células ciliadas que recebem a vibração do som e interpretam, né, aquela vibração ali, passam essa vibração para as células do sistema nervoso, que são aqueles neurôniozinhos lá, que a gente vai falar deles ainda, e levam até lá no nosso cérebro, para o cérebro entender aquela informação e pensar, é a voz da professora Maíra que está saindo ali do microfone e passando, né, por toda a conexão de internet, chegando para mim aqui para eu conseguir assistir essa aula. Então, língua, olha só, o início do nosso sistema digestório é a boca, né? E a parte importantíssima dele é a nossa língua, que vai ficar movimentando o alimento enquanto a gente faz a mastigação. Depois a língua faz um papel fundamental, que é a deglutição. Ela vai jogar o alimento para o fundo da garganta para que ele seja ingerido. E aí, isso aí seria uma fotomicrografia, né? Um aumento impressionante aí da parte superficial da nossa língua, um microscópio muito potente, e essas coisinhas vermelhinhas aí são as papilas gustativas, são as partes da língua onde vão ter as células que vão compreender cada sabor ali do alimento que a gente está ingerindo. Então, se é doce, se é amargo, se é azedo. Então, no pulmão, por exemplo, também, tecido pulmonar nosso composto por várias e várias células, aí a gente tem essas cavidadezinhas, que é onde o ar entra, que são os alvéolos, e aí nesse local vai acontecer a troca gasosa com o sangue. Então, não sei se vocês vão conseguir ver a setinha aí, mas aqui a gente tem células do sangue, as hemácias, né, aqueles glóbulos vermelhos que a gente viu na imagem anterior. Eles circulam aqui próximo ao pulmão, mas lógico que não vão ter contato com o ar. Tem essas paredinhazinhas aqui, ó, que separam, né, o sangue do local que o ar vai circular. E aí os gases vão fluir entre essa parede aqui, né, e a corrente sanguínea da gente.
permitindo que a gente consiga fazer as trocas gasosas. E aí, por exemplo, né, quando a gente pega uma pneumonia aí, pode ser uma pneumonia comum ou uma de coronavírus aí, né, aquela síndrome da angústia respiratória aguda grave, a gente vai ter aqui um grande acúmulo de pus, de líquidos relacionados à infecção, e aí dificultam a troca gasosa. Se a gente fuma, a gente vai, né, deixando várias partículazinhas aqui que vão se acumulando nessas regiões e vão deixando o pulmão cada dia mais degradado. Então, para o tecido funcionar com perfeição aqui, ele tem que estar limpinho, ele tem que estar sem nenhum tipo de intervenção. E aí, tudo isso aqui vai se iniciar a partir de uma única célula. E essa célula aqui, gente, é o óvulo. Então, quem produz o óvulo? É o sistema reprodutor das mulheres, né? Então, lá no nosso sistema reprodutor, no caso nós meninas, né? A gente tem os ovários, e nos ovários, geralmente um dos ovários por mês, né? Vai produzir quando a mulher já tem, né? Quando ou a menina lá no iníciozinho da adolescência, ela já tem o ciclo menstrual ocorrendo, vai haver a produção de um folículo, que é uma área em que você vai ter uma grande quantidade de hormônios ali e vai permitir que o óvulo termine o seu desenvolvimento e seja liberado, que é a ovulação. Esse óvulo liberado aqui, ele vai estar disponível para ser fecundado mais ou menos por 24 horas. E aí, ele pode ser fecundado se houver relação sexual, no caso sem proteção, né, sem a camisinha, ou no caso, se também, né, o parceiro não estiver vasectomizado, ou seja, não tiver passado por um processo de esterilização, que evitaria, né, a presença de espermatozoides no sêmen. Se os espermatozoides chegarem até o óvulo, a imagenzinha bem é essa aqui, tá? Essa aqui é uma imagem real mesmo, isso é também fotomicrografia eletrônica. Então, olha só o tamanhozão do óvulo, né? E o tamaniquinho aqui, né, dos espermatozoides, eles são bem menores. E aí, se a gente olhar mais de perto ainda, eles entram por essas cavidadezinhas, né, do próprio tecido que recobre o óvulo. Então, a nossa célula inicial é um óvulo, mas esse óvulo, ele só tem metade de uma coisa super importante, que é o DNA, o material genético que forma as nossas células. Então, quando a gente vai produzir as nossas células, os nossos gametas, ou seja, no caso das mulheres, os óvulos, no caso dos homens, os espermatozoides, essas células são produzidas só com metade do material genético, para que quando elas encontrarem, né, quando houver fecundação, aquela célula inicial ali tenha exatamente a quantidade de DNA que é necessário num ser humano. Senão vai ter mais ou vai ter menos, né? Então, por isso que é importante que o gameta tenha metade, metade. Uniu, aí você vai ter a quantidade ideal de material genético para formar um novo ser humano. E esse material genético fica onde? Lá nas células da gente, que nós vimos na última aula, lá no núcleo. E aí, quando essas células vão se dividir, esse material genético que é todo desenovelado lá, parece um monte de linha espalhada dentro do núcleo, ele se junta, como se fossem vários novelos que a gente chama de cromossomos. Né? Então, no caso do óvulo, ele vai ter 23 cromossomos, e no caso do espermatozoide, ele vai ter 23. Aí, quando eles se unirem, vão formar uma célulazinha que vai desenvolver um novo ser humano que possui 46 cromossomos. Então, a única coisa que precisa acontecer aqui é que o zigoto seja formado. Essa é a célula, né, que vai ser originada a partir da fecundação. Então, todos nós viemos de uma única célulazinha. E essa célulazinha, ela se divide um monte de vezes a partir do momento que ocorre a fecundação. E aí ela forma um embriãozinho. Essa aqui é uma outra fotomicrografia eletrônica. Essa partezinha amarela é um embriãozinho bem pequitinho lá, né, formando ali no tecido do endométrio, que é o tecido que recobre o útero. Suponhamos que não tenha ocorrido a fecundação, que é o que ocorre na maioria das mulheres, na maioria dos meses. Né, então, ninguém fica grávida todo mês, né? Não tem embrião, não tem fecundação. Se não tiver um embrião, não vai ter a produção de hormônios que o embrião libera. O mais famoso é o beta-HCG, que é o que aparece lá no teste de gravidez. Se não tem esse hormônio, o corpo entende que a mulher não está grávida. E aí essa parte do endométrio aqui, ela vai ser perdida, num fenômeno que a gente conhece como menstruação. Então, ela vai ser eliminada e vai ser preparado um novo endométrio aqui,
para receber, vai ser preparado um novo endométrio aqui para receber o embrião na próximo, né, no próximo ciclo menstrual, se houver fecundação. Então, o ciclo nós mulheres, nós meninas, né, vivemos, o óvulo é liberado, ocorre a ovulação, se não houve fecundação, esse óvulo vai ser simplesmente eliminado, e esse endométrio aqui, que é o tecido que recobre o útero, vai ser perdido na menstruação. Aí depois começa de novo o desenvolvimento do folículo, que é a região onde está o óvulo, né, acabando de desenvolver para ser eliminado, liberado na ovulação. Aí o folículo se enche, rompe, libera o óvulo na ovulação. Não teve fecundação, libera o endométrio, e aí começa todo o processo de novo. Agora, se teve a fecundação, esse embriãozinho vai se agarrar lá no útero, vai se aprofundar nele ali, vai produzir um tecido que é comum ao tecido do útero e ao do embrião, que é a placenta, que é uma região que tem tecidos tanto do embriãozinho quanto da mãe, e outros tantos tecidos que vão ser produzidos a partir da divisão. Então, o embriãozinho ele vai se desenvolver, né, até formar o que a gente conhece lá como fetozinho, a criança, né, com formato mais típico que a gente conhece, mas ele é só uma coisinha compridinha lá, né, com um pequeno cordão umbilical no início do desenvolvimento dele. E aí, antes de chegar nesse ponto, né, ele é muito pequenininho. Então, se vocês olharem aqui embaixo, tá mostrando o tamanho, né? Então, ele é, olha só, nessa fase aqui tá com 1 milímetro, depois vai para 2 milímetros. Se vocês olharem na régua aí, qual que é o tamanho de 2 milímetros, 1 milímetro, 5 milímetros, é uma coisa bem pequitinha mesmo. Então, nessa fase inicial, o embrião, ele ainda, né, nas primeiras semanas, ele ainda não está formando, não tem olhos, não tem órgãos verdadeiros ainda. Ele é muito parecido com o que seria uma espécie de um tubozinho e um pouquinho envergado na ponta. No iniciozinho ele praticamente nem tem isso aqui. Ele é mais como um tubozinho. E aí, para a gente entender da onde que vem os tecidos, como que é possível uma única célula, olha só, o zigoto, uma única célula formada a partir do espermatozoide e do óvulo, formar tantos tecidos complexos e órgãos verdadeiros. Bom, você imagina que a gente pega esse embriãozinho aqui e faz um corte, lógico, né, gente? Um embriãozinho morto, tá? Por favor. Você faz um corte aqui, e aí você vira essa parte para você olhar como que seriam esses tecidos dele lá. A gente vai ver que nessas fases iniciais de desenvolvimento são formados os tecidos que são percursores de todos os órgãos do corpo. Então, as células elas vão se organizando e formam as células que vão recobrir o corpo do embriãozinho, inclusive recobrir órgãos também por dentro, como órgãos do intestino da gente, né, do sistema digestório, vai formar a região que vai originar o cérebro, medula espinhal, os nervos, que é a parte do sistema nervoso, e vai formar também as partes que vão originar os tecidos ósseos, tecido muscular, tecidos que vão originar, por exemplo, um rim, um fígado, os órgãos internos ali do indivíduo. Então, esse embriãozinho aqui, as fases iniciais, as primeiras semanas de desenvolvimento, elas são muito importantes, porque se tiver qualquer falha aqui no desenvolvimento desses tecidos, esse embrião ele fica inviável. O que significa isso? Ele não vai conseguir sobreviver. E a mulher acaba por abortar. Então, é muito comum os abortos até a 12ª semana de gestação. Né? E se a gente fizer as contas, 12ª semana, a gente tem 4 semanas em cada mês, então nos primeiros 3 meses, né, você tem uma formação importantíssima aqui de tecidos e de órgãos do embrião. Se nesse período, né, tiver uma falha aí, acaba que essas estruturas iniciais aqui que não são bem formadas e por isso os órgãos, os sistemas, eles não são bem formados. Nesse período aqui, gente, o cordão umbilical nem está formado ainda direito. Depois ele vai se formar, né? A gente viu que essa partezinha aqui está demonstrando o cordão umbilical, mas no iniciozinho mesmo do desenvolvimento, quando a célula está nessa fase aqui, ó, não tem cordão umbilical, não tem nada disso. O que mantém o desenvolvimento da célula as energias que estão presentes ali para serem queimadas, elas vêm do próprio óvulo, por isso que ele é grandão. E aí, cheio de energia ali para manter aquele desenvolvimento inicial. Depois,
o embriãozinho vai formar o cordão umbilical e vai se ligar, né, no útero lá, através da placenta, e vai começar a receber da mãe as substâncias nutritivas ali que ele precisa para crescer. Mas sem a formação desses tecidos aqui naquele embrião, ele não forma os órgãos verdadeiros, e aí vem os problemas, né, de desenvolvimento e provavelmente ele morre. Pode acontecer de alguma falha nesse processo aqui ser menos grave, e aí ocorre da criança nascer com o intestino exposto, como por exemplo o coração exposto, a medula espinhal, né, a parte da coluna ali um pouco exposta, que a gente chama de espinha bífida. Essas coisas podem ser operadas, muitas vezes a criança vai ficar muito tempo internada, mas consegue sobreviver. Mas quando as falhas são graves, essa criança não termina o desenvolvimento e acaba correndo o aborto espontâneo, porque essa formação aqui é fundamental. Senão a gente não tem os tecidos que a gente precisa. Então, deixa eu ver aqui, tem alguém entrando? Pronto. Então, esses tecidos aqui tem só alguns exemplos deles, né? Então a gente tem aqui, olha, a parte do sistema esquelético. Então são vários tecidos unidos aqui para formar o esqueleto humano. Sem esqueleto a gente não consegue, né, manter a estrutura física para crescer, para ficar de pé, para tudo. Então até a nossa respiração depende do nosso sistema esquelético aqui. Então esses órgãos, desculpa, os órgãos estão contidos aqui dentro da caixa torácica, o pulmão, por exemplo, e aí a caixa torácica, ela levanta, né, ela se abre, ela dilata quando você puxa o ar, e ela recolhe quando você vai fazer com que o ar saia do seu sistema respiratório. Então, todo mundo fazendo movimento de respiração aí, é perceptível como que o esqueleto está, né, arqueado aqui junto com o tecido muscular para fazer o ar entrar. Então, o ar não entra sozinho, nem porque o seu nariz quer, né? É a sua cavidade torácica que dilata, aí ela diminui a pressão interna e por isso faz com que o ar entre ali, para você conseguir respirar. Você respirou, o ar entrou. O ar tem qual função, né? Levar o oxigênio ali até os pulmões lá no sistema respiratório, onde vai acontecer a troca gasosa com quem? No sistema circulatório, que aí são as veias e as artérias que recobrem o nosso corpo. E o coração, que está escondidinho aqui atrás do braço aqui da figurinha, vai bombear o sangue aqui para o organismo inteiro, né? Um outro sistema que é fundamental é o sistema nervoso. Então, na base aqui do nosso crânio, aqui atrás, tem uma parte que chama ponte, que é uma parte composta por algumas estruturas do sistema nervoso que coordenam a nossa respiração. Ela é importantíssima. Se a pessoa quebra o pescoço no acidente, por exemplo, né, ela para de respirar automaticamente, porque ela perde a ligação, né, dessa região aqui que comanda a respiração com os nervos, né, que levam a informação até a musculatura que faz com que a caixa torácica dilate e essa pessoa respire. Então, o sistema nervoso é que vai comandar esse processo todo aqui, o sistema nervoso que comanda o movimento que você faz. Até aquele movimento que você não coordena, por exemplo, você encostou na panela quente, sem querer querendo, né, não sabia que a panela estava quente, você tira o dedo rapidinho, vai sentir a dor depois, seu sistema nervoso já percebeu que você queimou o dedo antes de te falar que doeu. É um sistema que vai ter músculos e informações também que funcionam aí até sem que você esteja consciente delas, para te proteger, para garantir o funcionamento do seu corpo. Você não pensa, né? Comi um biscoito, vou digerir ele agora, funciona o estômago. Isso tudo aí é o seu sistema nervoso fazendo funcionar de uma maneira que você não coordena. A gente vai ver que tem musculaturas específicas que respondem a essas partes aí que a gente não coordena. Faz parte do PET de vocês de hoje. E a gente tem outros sistemas, né, que recobrem o nosso organismo. A gente tem sistema linfático, a gente tem sistemas urinário, a gente tem vários. Então, olha só, o primeiro aqui que está representado é o cardiovascular, o sistema circulatório, né, que é o que vai fazer a circulação do sangue em todo o nosso organismo. A gente tem o respiratório, que vai desde a nossa narina aqui, né, as entradinhas de ar aqui, das duas narinas até o nosso pulmão. A gente tem o sistema digestório, a gente tem o sistema nervoso, a gente tem o sistema endócrino. Olha, o que será isso, né? O sistema endócrino é a parte que vai produzir os hormônios, vai coordenar todo o funcionamento do nosso corpo. E
por exemplo, quando você cresce, quando você inicia a sua puberdade, tudo isso é o seu sistema endócrino. Também vai coordenar, por exemplo, a liberação de insulina para que você consiga receber glicose lá nas suas células sanguíneas. Então, o dia inteiro o sistema endócrino está trabalhando lá no seu corpo e também está trabalhando de uma maneira, digamos, a longo prazo. Que, por exemplo, com essas questões da puberdade. Quanto você vai crescer, quando você vai crescer, quando que aquele tênis legal que você ganhou vai ficar pequeno, e etc. O sistema excretor é a parte que vai fazer a eliminação, filtragem, né, de substâncias excretas nitrogenadas aqui no rim, que vão chegar através do sistema circulatório, né, veias e artérias que passam ali pelo rim, vão levar as excretas nitrogenadas, que são o quê? Basicamente a amônia, que a gente vai liberar lá através da urina. E o amônia não, desculpa, gente, ureia, que você vai eliminar lá através da urina, que é a parte do sistema urinário. E aí a gente tem o sistema esquelético, né, que eu já falei com vocês, o muscular. A gente tem o sistema imunológico, que vai coordenar as defesas do nosso organismo, garantir que agentes estranhos não entrem, não façam a gente ficar doente, ou se fizerem a gente ficar doente, a gente vai combatê-los ali para não ficar doente tempo demais também, né? E o sistema linfático, que vai fazer o transporte da linfa, que é como a gente pensar mais como uma substância que circula muito lentamente no nosso corpo, não é coordenada, né, pulsada aqui pelo coração, o coração acaba interferindo na circulação da linfa, porque a pressão sanguínea no corpo, ela ajuda também a circulação da linfa. Mas a linfa, ela circula muito lentamente, a gente geralmente conhece o sistema linfático pelas ínguas, então, por exemplo, você deu uma cacetada com o seu dedão, aí o dedão inflamou, tá todo feioso lá o seu machucado, aí te dá uma íngua na coxa, na região aqui da virilha. Essa íngua é o quê? É uma parte do sistema linfático ali, um nó de células ali de defesa, está liberando muitas células de defesa naquele lugar, para evitar que aquela infecção lá do seu dedão se espalhe pelo seu corpo todo. Então, o sistema linfático vira uma barreira aqui para tentar evitar que as infecções disseminem. Quando a gente tem uma infecção na garganta, também costuma dar aquela íngua no pescoço, dá umas bolotonas aqui, não dá amígdala inchada, mas dá uns caroços mais atrás aqui, bem doloridos também, que são uma resposta também àquela infecção, tentando impedir que ela se dissemine. Se machucar a mão, o braço, também dá íngua debaixo do braço, tentando impedir isso. Tá? Essa circulação de agentes estranhos, mas ela também transporta outras substâncias aqui que são importantíssimas para o nosso corpo. Então, o conjunto desses sistemas aqui, ele vai garantir a homeostase. Homeostase com H, que significa isso, equilíbrio do funcionamento do nosso corpo, né? O funcionamento correto dele. Agora o PET de vocês, na semana 2, então tem, né, o que eu fiz foi a explicação desse conteúdo aqui, com um pouquinho mais de imagens, né, para vocês conhecerem melhor o organismo de vocês, e aí a gente lembrar sempre desse nível de organização aqui. A célula é o nível mais simples ali, né, de estrutura do nosso corpo, e nós somos seres vivos, porque nós somos compostos de células, vamos lembrar lá da última aula. As células juntas, né, elas formam os tecidos vão formar órgãos, os órgãos formam sistemas, e os sistemas é que formam o nosso organismo como um todo. Então, esse é o nível de organização aí que vocês têm que memorizar. E aí, aqui está perguntando, a primeira pergunta, explique como o zigoto ou célula-ovo é formado. Acabei de falar com vocês, né, que é a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, ele é a união de outras duas células, o espermatozoide, que é uma célula reprodutiva do organismo masculino, e o óvulo, que é a célula reprodutiva do organismo feminino. É uma resposta bem simples, né? Só vocês colocarem isso. Ele é formado, né, a partir da união do espermatozoide e do óvulo. A número 2, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Bom, a primeira afirmação aqui, todos os seres vivos são formados por muitas células. Olha só, todos os seres vivos são formados por células? São. Agora, eles são formados por muitas células? Não necessariamente, né? Nós vimos que nós temos seres vivos, na última aula,
que nós temos seres vivos formados por uma única célula, o reino monero, o reino das bactérias lá, é formado por uma única célulazinha. Elas podem até viver de forma colonial, com um monte de célulazinhas próximas, mas elas são uma célula só. Cada célula dessa aqui é um indivíduo. E a gente tem outros organismos formados por uma única célula também, que são, né, os organismos do reino protista, composto pelos protozoários, como a leishmaniose, que eu falei lá com vocês, a gente tem o plasmodium da malária também, tem o Trypanosoma cruzi da doença de Chagas, e eles, né, podem ser protozoários assim parasitas, como esses que eu citei, mas podem ser protozoários de vida livre também, organismos que não causam mal nenhum e vivem felizes da vida lá no meio ambiente. E também pertence a esse reino protista as algas unicelulares, como a euglena, por exemplo, e tantas outras algazinhas aqui que vivem nos rios, mares, poças d'água, aquário, qualquer gotinha d'água que a gente tiver, tá cheia lá desses bichinhos. E eles, então, as células formam os tecidos, são formados por vários tecidos. Ele é um exemplo de órgão do sistema circulatório. E a gente pode ir lá naquela imagem que eu mostrei para vocês, que fala de cada um dos sistemas, olha só. O sistema cardiovascular ou circulatório, né, ele é formado por veias, artérias, e o coração é o órgão principal aqui dele, né, que vai bombear o sangue várias e várias vezes ali no mesmo dia. Então, essa é falsa. O coração, ele é um exemplo de órgão. O sangue é um exemplo de tecido. Isso é verdadeiro. Tanto é que, na própria coisa aqui de vocês, acho que é para frente aqui, na verdade, na próxima semana que vai falar a respeito disso. O sangue é um exemplo de tecido conjuntivo muito especial, né, que é formado por diversos tipos de célulazinhas aqui, só que ele é um tecido líquido, né, ele é um tecido que está circulando ali o tempo todo e vai levar essas diversas formas celulares aqui a todo o nosso corpo, desde o dedinho do pé até o seu cérebro, o seu sangue vai levar as substâncias. Então, ele é um exemplo, sim, de tecido, tá? Então, verdadeira é essa. O estômago é um exemplo de órgão, correto, é um órgão do sistema digestório. Tá? E tanto é que, inclusive, até a fotinha, né, do PET de vocês essa semana, traz aqui exatamente o estômago como órgão. Então, eles não definiram aqui o que era, mas a gente tem a célula, essa é uma célula epitelial, né, do tecido epitelial, que recobre por dentro o estômago, que é um órgão que faz parte do sistema digestório do organismo humano. E os órgãos fazem parte de sistemas, desculpa. Não, os órgãos não fazem parte de sistemas, né? Não, minto. Os órgãos fazem, os órgãos fazem parte de sistemas, sim. A gente tem órgãos, sistemas, organismo. Então, a ordem correta aqui é essa mesmo. Então, verdadeira também é essa. E aí, por fim, é para vocês observarem a figura, que ficou cá na página seguinte, e vocês fazerem o relacionamento das figuras, né, dos órgãos que estão em cada uma delas, com os sistemas que correspondem a esses órgãos, às quais eles estão relacionados. Então, a letra A aqui é o coração, ele se relaciona ao sistema cardiovascular, ao sistema circulatório. A letra B aqui é o estômago, né, que ele vai estar relacionado ao sistema digestório. A letra C é um pulmão, está relacionado ao sistema circulatório. A letra D é um intestino grosso, está relacionado ao sistema digestório. A letra E é um intestino delgado, também relacionado ao sistema digestório. E a F aqui é um fígado, também relacionado ao sistema digestório. E aí, aqui nessa figura, nem tem para vocês, né, qual que é quem aqui, o nome das coisas. Então, eu vou repetir com mais calma, se alguém quiser anotar. Mas uma dica que eu dou é depois que eu enviar a gravação, vocês também irem assistindo a gravação no YouTube dando pause, sempre que eu falar, né, para vocês terem tempo de anotar. Então, vamos de novo. Letra A, coração, relacionado ao sistema cardiovascular ou circulatório. Eu prefiro que vocês usem o termo circulatório, que é mais comum de você. O estômago relacionado
ao sistema digestório. Letra C, o pulmão, relacionado ao sistema respiratório. Letra D, o intestino grosso, relacionado ao sistema digestório. Letra E, intestino delgado, relacionado ao sistema digestório também. Letra F, é o fígado, também relacionado ao sistema digestório. E aí a gente vai para a próxima parte aqui, que é a relacionada aos tecidos. Então, eu falei a respeito de vocês que a gente tem os variados tipos de tecido formando coisas bem distintas aqui. E aí o livro, o PET, desculpa, traz esse esquema aqui dos tecidos do corpo humano. Não são todos. Eu coloquei essa figura aqui para vocês também no PowerPoint para facilitar a visualização. Aqui tem uma parte dos tecidos, tá, gente? Tem muito mais do que isso no nosso organismo. Então, a gente tem os principais aqui, né? Os tecidos que recobrem o interior do nosso intestino, a superfície do nosso corpo, por exemplo, que são os tecidos epiteliais. Você tem variadas formas de tecidos epiteliais aqui, com variadas funções também. Então, tecidos epiteliais cheios de camadinhas aqui, por exemplo, como o tecido estratificado da pele. Então, são várias camadas para impermeabilizar a pele. O que significa isso? Para que não passem substâncias aqui. Imagina se a pele fosse impermeável, e aí todas as bactérias, vírus, tudo que você esbarrasse pudesse entrar ali, né, para o seu organismo. Então, a pele, além de tudo, é um tecido de proteção ali, né, revestimento. Então, tem essas camadas variadas exatamente para que esse revestimento seja bastante eficiente. Um outro tipo de tecido epitelial é o cuboide, né, dos túbulos renais, que são tecidos que estão relacionados muito com excreção, filtração. Então, são tecidos feitos com uma camada só de célula e especializados, geralmente, ou em liberar algum tipo de substância ou absorver algum tipo de substância. Outro epitelial que foi citado aqui é o prismático do intestino, né? Então, é um tecido fininho aqui, uma camada só de célula também, com variados tipos de célulazinhas aqui que vão estar atuando, e células principalmente de absorção, nesse caso aqui do epitelial. A gente tem o tecido nervoso, que é composto principalmente pelas células lá do tecido nervoso, que a gente vai ver com mais calma nas próximas semanas, mas que são os neurônios. E aí a gente tem também o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é super importante, que ele está num monte de outros tecidos, né, junto com um monte de outros tecidos, formando estruturas ali que vão, por exemplo, juntar, unir ou garantir que outros tecidos funcionem com maior efetividade. E aí, no caso dele, a gente tem o ósseo, a estrutura dos nossos ossos. Esse tecido ósseo aqui, essa imagenzinha, claro que é um desenho, né, não é uma foto verdadeira, mas dá para a gente ter uma noção de como que o osso da gente é constituído. Então, o meio dos ossos longos nossos aqui tem uma parte medular, uma parte vermelhinha. Quem já quebrou um osso de coxa, por exemplo, de frango, já viu por dentro, né? Tem uma coisinha vermelha aqui. Ali é um local de formação de novas células do nosso organismo, e é importantíssimo para a gente, inclusive. Não vou focar nisso agora, mas é por isso que é vermelhinho por dentro, esses ossos longos. E aí a parte de estrutural mesmo, assim, do osso, né, que é o que quebra lá quando a gente fratura, é um tecido conjuntivo, mas bastante compacto, né, cheio ali de cálcio e também de colágeno, porque o osso tem uma certa elasticidade, né? Quando a gente vê aquelas videocassetadas, aqueles vídeos engraçados de tomba, a gente vê o quanto que o osso consegue dobrar um pouquinho, apesar de ser bem duro, bem firme, porque a gente tem que ter uma certa maleabilidade no osso, senão ele quebraria à toa. Aí tem algumas pessoas que têm doenças que fazem com que os ossos quebrem mais facilmente, exatamente por falta de umas substâncias que deveriam estar ali compondo, né, aquele tecido. E aí ele é todo furadinho, né, nas partes que produz ali na medula óssea, e é chamado esponjoso nessas regiões. As aves, elas têm, né? Então, no caso da galinha lá, a gente vê que é bem mais fácil de quebrar um ossinho de galinha do que seria de quebrar um ossinho de um organismo que não é ave, né? De um bicho que não é ave. Porque, para elas, essa parte esponjosa aqui é mais comum ao longo de todo o osso, que as aves têm. Tem que ser mais leve possível para poderem voar.
Mas no nosso caso, o tecido ósseo esponjoso, ele está mais relacionado às áreas, né, de articulação ali. Na parte que tem que aguentar mesmo o peso do corpo, os esforços, ele é bem compacto. Então, você tem essas variações no próprio tecido ósseo aqui. Ah, não, desculpa, estou viajando aqui, não, tá. É aqui que eu quero ir. E aí, você tem um tecido conjuntivo mais frouxo também, né, como é o caso de células sanguíneas, por exemplo, que é bem disperso, é líquido, né, e em locais específicos aqui ao longo do corpo, que você vai ter tecido conjuntivo, mas para não sustentação, nem enrijecimento, nada dessas coisas, mas para compor mesmo, não é para tampar buraco, né, mas seria um tecido mais, como eu posso dizer, preenchimento, é a palavra adequada. Então, há muito tecido conjuntivo de preenchimento. E o tecido adiposo é um tecido conjuntivo também. O que é o tecido adiposo? É a gordura. Então, a gente armazena gordura no nosso corpo, né? Quem ganha um pouquinho de peso, ganha os colotezinhos aí, as papadas, coisas assim, essa gordurinha é um tipo de tecido conjuntivo também. E o outro tecido que está, né, cobrindo o nosso corpo todo aí, é o tecido muscular, que aí você tem as formas diferentes de tecido muscular. A gente tem o cardíaco, que é bem específico, então o tecido lá do coração é um músculo bem diferenciado do restante da musculatura do corpo, tanto é que ele funciona, né, você consegue retirar durante uma cirurgia o coração do corpo, manter ele funcionando por um bom tempo, umas boas horas, porque ele responde, né, a impulsos elétricos específicos do próprio coração. E isso é importantíssimo, porque, por exemplo, se você cair e bater a cabeça né, a cabeça bate, meio que dá um curtozinho, aí o cérebro para de mandar informação para o coração pulsar. Aí se o coração parasse, simplesmente, você ia acabar morrendo. Então, o coração tem a forma de funcionamento dele que a gente pode chamar de autônoma, né? É independente do resto do corpo. Então, ele bate mesmo quando o sistema nervoso pode não estar funcionando. Mesmo se o indivíduo tiver morte cerebral ali, ele bate um pouquinho ali sozinho por um tempo, porque ele tem esse tecido bem específico dele aqui, e também o tecido da parte de sistema nervoso dele é bem específico, não só o muscular. A gente tem o tecido muscular estriado, que compõe, né, o nosso corpo, por exemplo, né, a musculatura, se eu pegar os músculos aqui que estão nos meus dedos, é o tecido muscular estriado, e a gente tem o que a gente chama de liso. Qual que é a diferença deles? No microscópio, a gente veria muita diferença desses tecidos, mas principalmente a função. O estriado, ele geralmente responde, na maior parte do tempo, a o que você quer fazer, um movimento que você está comandando. Já o tecido muscular liso, ele é um tecido mais adaptado para funcionar de forma independente. Vai depender do cérebro, claro, do que seu sistema nervoso, não só o cérebro, mas outras estruturas do seu sistema nervoso vão estar comandando, mas de forma que você não esteja consciente daquele funcionamento. Então, por exemplo, no nosso sistema digestório, o tecido muscular predominante é o liso, porque você não comanda. Tá, agora estômago, você vai comprimir o alimento já digerido e vai passar para o meu intestino delgado. Você não precisa fazer isso. O seu sistema digestório funciona sozinho. Inclusive a vontade no banheiro, né, para fazer cocô, é sozinho que vem a vontade. Por quê? Porque é um tecido muscular liso comandado pela parte autônoma ali do seu sistema nervoso, que você não tem que comandar diretamente. Ainda bem, porque se a gente tivesse que ficar pensando o dia inteiro, respira, pisca, empurra a comida, sistema digestório, bate coração, a gente não vivia, né? Então, essa parte autônoma aí é fundamental para que a gente consiga viver, né, fazer as nossas atividades e existir, raciocinar, etc. Então, vamos lá para as questões aqui. A número 1 está perguntando: no corpo humano, o tecido pode ser encontrado, por exemplo, nas orelhas e em diversas partes está faltando um dia aqui, articulações entre ossos. Ele desempenha nessas estruturas a sustentação e a facilitação dos movimentos. E eu até coloquei uma fotinha aqui para vocês para explicar direitinho. A gente vai falar especificamente do tecido cartilaginoso aqui, ó. Entre os ossos, e a nossa orelha também é um exemplo disso, o nosso nariz também tem bastante, que a cartilagem, que é essa estrutura mais maleável, ela não é tão firme, né, quanto o osso, e ela aguenta melhor o atrito ali, e ela recebe uma lubrificação aqui da própria articulação, no caso das juntas, né, como o pessoal fala,
o termo correto é articulação. Então, nas articulações, a gente tem um líquido que chama líquido sinovial, que faz a lubrificação aqui. Então, ele garante que esses ossos deslizem ali durante, né, o movimento, sem desgastar esse osso. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença como artrose, ela não produz direito líquido, a articulação não está tão forte mais para manter esses ossos na distância que deveria, ou no movimento como deveria, e aí o osso começa a esfregar muito no outro, ter muito atrito um com o outro, e aí desgasta essa cartilagem aqui, e a pessoa começa a sentir dores articulares muito graves aqui, que é muito comum nas articulações de braço e joelho, né? Com pessoas que fizeram muito esforço físico, pessoas, por exemplo, que ficaram muito tempo acamadas também, aí voltam a caminhar, e aí não fazem a fisioterapia, não fazem atividades que reforçam a articulação. A atividade física é super importante porque a articulação fica forte e ajuda a manter essas cartilagens aqui saudáveis e evitar o desenvolvimento dessa artrose. E aí, lá na nossa coluna vertebral, a gente também tem essas cartilagens entre cada vértebrazinha lá que compõe a nossa coluna. E aí pode acontecer dessa cartilagem aqui, porque você fica sentado todo torto, ela vai se amassando, ela vai mudando de posição aqui, por exemplo. Então, se você carrega peso de uma maneira muito incorreta, e aí você começa a ter, a coluna fica meio torta mesmo. Você pode ter uma escoliose, que é o envergamento da coluna assim para a lateral, né? Ou um lado ou para o outro, ou você pode ter lordose, que é afundamento da coluna, né, sua barriga vai mais para frente, ou você pode ficar corcunda também, de tanto ficar mal posicionado, porque tanto você força essa cartilagem aqui que você vai mudando o formato dela. E aí, essa cartilagem, né, é chamada de tecido cartilaginoso, e é ela que está faltando aqui, né, para complementar essa frase, a letra D. A número 2 é assinale a alternativa correta. Aí você tem 4 opções aqui para você escolher entre elas. Primeira dela, todas as células apresentam o mesmo formato. Errado, né? A gente está vendo aqui só alguns exemplos de tecidos e cada célulazinha aqui é de um jeito, né? Nada disso. Então, está incorreta essa. Células só são encontradas em animais. Mentira também, né? A gente acabou de ver aqui que você tem organismos unicelulares, né? Que são um organismo inteiro formado de uma célulazinha, lá as bactérias, você tem os protistas, e a gente, além disso, tem fungos e tem plantas também, que são seres vivos, são constituídos de células. Células diferentes das nossas, mas células. Letra C. Todos os seres vivos possuem muitas células. Incorreto também, né? Tem vários seres vivos que possuem uma única célula. Então, nessa 2, se alguém tiver perdido aí, a primeira está correta, né? A gente acabou de falar que as células têm formatos variados, os tecidos são compostos de tipos celulares bem distintos, então cada célula com um formatozinho aqui. Então, totalmente incorreta. A letra B está dizendo que células só são encontradas em animais, também incorreto. A gente acabou de ver na aula lá presencial, e eu já mandei o vídeo para os alunos que não estavam no presencial, que a gente tem vários organismos no mundo unicelulares, como as bactérias, como os protozoários, e, além disso, todo ser vivo é composto de célula, e dentro dos seres vivos a gente inclui também o reino das plantas e o reino dos fungos. Então, sem chance, né? Está incorreta essa daqui também. Os animais não são os únicos compostos por células. A C, todos os seres vivos possuem muitas células. Errado também, né? A gente já respondeu lá em cima na semana 2 que isso não é verdade, porque a gente tem os seres unicelulares, organismos compostos por uma única célula, como as bactérias e os protozoários. Então, resta só a letra D, que diz o seguinte: as células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para garantir a sua sobrevivência. Essa está correta, né? A gente viu isso lá na semana 1. A célula é composta por várias estruturazinhas aqui que vão ter funções específicas e garantir a sobrevivência. Mesmo a célulazinha mais simples, no caso lá da célula bacteriana, ela ainda vai ter estruturas que vão estar relacionadas ali com funções diferentes e garantir a sobrevivência dela. Então, essa daí está corretíssima. Vou voltar lá. Aí, play.
E a última aqui, a 3, minto, né? A última não. Mas está pedindo para a gente desenhar a célula do tecido nervoso e indicar, né, a sua função. Olha só. A célula do tecido nervoso na atividade de vocês está aqui nessa figura número 7, que é essa aqui, ó. Embora eu acho que nem fale, deixa eu ver. Não, até que fala. O nome da célula é neurônio, né? Aí os neurônios que compõem o sistema nervoso. E essas células, elas passam estímulos ali que vão desde cada tecido lá do corpo até o sistema nervoso. Então, a função delas é o transporte de estímulos, de sinais ali que vão até o sistema nervoso da gente. Aí eu coloquei aqui no slide, que aí depois vocês podem pegar a videoaula e dar um pause, uma célula mais, ai, que feia que ficou a minha figura, mas uma célula do sistema nervoso que tem os detalhes dela aqui mais nítidos, para vocês já reconhecerem elas quando vocês verem essas figuras. Então, isso aqui é um neurônio, e aí a representação dele completa. Então, a gente tem o corpo celular do neurônio que fica aqui. O que significa isso? Que o núcleo está aqui, ó. E há muitas organelas, né? A maioria das organelas está aqui nessa região do corpo celular. Próximo ao corpo celular que a gente tem essas, como se fossem raizinhas, né, saindo aqui, que são os dendritos, essas estruturas. E a gente tem o longo axônio aqui, às vezes não tão longo, mas, né, na maioria das representações vocês vão ver ele assim, que é uma parte, né, da célula que se alonga e tem as terminações nervosas aqui também. O funcionamento disso aqui, deixa eu pular no slide bonitinho de sistema nervoso, que eu coloquei só para isso. É assim, as células do sistema nervoso, elas se ligam através desses dendritos e axônios. Então, aqui a gente tem um corpo celular, ó, um axônio, e nesse axônio está passando aqui a informação, o impulso nervoso, ó, e foi lá para outra célula. Aí, as terminações nervosas do axônio ligam com quem? Com os dendritos do outro neurôniozinho aqui, ó, do corpo celular. Então, sempre assim, né? O axônio leva a informação, essa informação vai chegar até os dendritos do outro neurônio, que pegam essa informação e levam ela adiante. Então, é como se fosse uma rede ali de divulgação, né, dessas informações. Nosso sistema nervoso é todo composto dessas redes, incluindo os nervos, né, que vão até lá nas extremidades do nosso corpo. Então, se a gente voltar lá naquela figurinha que mostra os sistemas, e a gente olhar especificamente para a parte do sistema nervoso, que é esse aqui, né? A gente tem essa parte que é o cérebro e as outras estruturas aqui que compõem o sistema nervoso central, porque não é só o cérebro que está dentro do crânio, da nossa caixa craniana, tem outras estruturas, mas dele ali vai partir, né, da base da região do crânio, vai partir a medula, que fica dentro da nossa coluna. Se você fraturar aqui a coluna, né, em determinada altura, e a medula óssea for separada, medula espinhal que for separada, o impulso nervoso não vai passar do sistema nervoso para aquela extremidade e nem daquela extremidade para o sistema nervoso. Então, você perde, por exemplo, se você quebrou aqui, aí você não vai sentir mais suas pernas, seus pés, você não vai comandar mais o movimento delas ali. Aí hoje você tem os tratamentos aí com base em células-tronco, que são células que podem se transformar em neurônios nessa região aqui, e ver se consegue recuperar a pessoa para ela, né, recuperar os movimentos, mas é tudo muito preliminar ainda. Então, quando a pessoa quebra, fala, quebrou a coluna, não vai andar mais, ou quebrou a coluna e não vai movimentar nem braços nem perna, depende da altura que foi essa fratura aqui, porque cessou essa comunicação. Então, os neurônios não estão mais ligados até chegar lá naquela extremidade. Aí, por isso, você perde a condição, né, de movimentação. E existem neurônios na base do crânio que se você perder a comunicação com eles, não vai funcionar nem o seu sistema respiratório mais, e nem o seu coração também vai obedecer o sistema nervoso mais. Então, você acaba morrendo ali instantaneamente, que é a questão de fraturar o pescoço aqui na altura do crânio, tá? Então, o sistema nervoso é super importante, porque carrega esses impulsos nervosos, né, que são interpretados lá na região do cérebro, ou, né, simplesmente vira um comando ali para o funcionamento do seu organismo.
Então, para vocês desenharem a célula aqui, vocês podem colocar em pause esse vídeo depois que eu enviar ele lá para vocês e fazerem esse desenhozinho aqui, bonitinho, que eu super recomendo, ou vocês tentem replicar esse desenho que está no próprio PET de vocês, que é essa partezinha aqui de tecido nervoso. A pessoa não quer nenhum dos dois, vou jogar no Google lá e vou pegar um desenho de neurônio. Pode fazer isso também, só toma cuidado porque vai ter desenhos muito complexos às vezes que nem vocês vão entender direito o que está lá. Eu peguei esse que está na aula aqui, é um mais simplesinho, que é o que é necessário para vocês fazerem. Então, vocês vão desenhar um neurônio e a função dele, né? O nome eu já falei, neurônio, e a função dele é transportar os impulsos ali, né, as informações através do organismo da gente, tá? No próprio texto do PET está informando. A número 4, células que exercem. Ai, pulei. Peraí. Células que exercem a mesma função e se reúnem para formar tecidos. Dentre os vários tipos de tecidos, um deles forma a musculatura dos órgãos internos, como estômago, intestino, bexiga urinária, entre outros. Estamos falando do tecido. Então, lembra que eu falei lá que seria horrível a gente ter que ficar pensando, vai estômago, empurra o alimento para o intestino delgado. Agora o intestino delgado empurra o que sobrou aí para o intestino grosso. Intestino grosso, agora comande a hora de eu fazer cocô, que eu preciso. A gente não comanda nessas coisas, por quê? Porque essas coisas são determinadas por uma parte lá da musculatura do nosso sistema digestório, chamado de tecido muscular liso, que esse vai receber o comando direto da parte autônoma do nosso corpo, da parte que a gente não precisa ficar pensando nela para ela acontecer. São as funções básicas do nosso organismo. Inclusive, às vezes a pessoa tem morte cerebral, caiu de moto, bateu a cabeça e teve morte cerebral, aí estão esperando né, a pessoa falecer e tal, para marcar o sepultamento. É muito comum que isso aconteça, e às vezes os familiares ficam muito angustiados, porque se vão ver a pessoa ainda respira, o coração ainda bate. Mas por quê? Porque essas funções estão coordenadas pela parte do sistema nervoso autônomo, a parte que comanda o corpo sem a gente precisar raciocinar. O que morre lá na morte cerebral, né, a primeira coisa que morre é a parte consciente, a parte racional, é quem você é, são as decisões que você toma, são as coisas que você decide fazer, decide viver, decide pensar. Então, a partir do momento que essa parte ela não funciona mais, existem exames para demonstrar isso, você vai estar com morte cerebral. E muitas vezes já não comanda nem as outras partes, respiração, etc. Está funcionando só através de máquinas mesmo que estão comandando ali. Aí desliga as máquinas, o corpo vem a óbito totalmente. Então, o que está fazendo funcionar o intestino, a pessoa está lá com morte cerebral, mas ainda está fazendo cocô, ainda está respirando, ainda tem coração pulsando, é a parte de tecido muscular liso e, claro, o cardíaco que eu expliquei para vocês, né? O coração funciona até fora do corpo por um tempinho bom. Então, entre as respostas aqui que a gente tem, cadê? É a letra B, muscular não estriado ou liso, que é aquele tecido que não precisa, né, de ordenação lá para funcionar. É o tecido que funciona de forma autônoma. E a número 5 aqui, e última dessa semana, escreva as funções e desenhe os seguintes tipos de tecidos conjuntivos. Aí essa aqui, vocês podem fazer com muito calma com a ajuda do próprio PET, que ele trouxe aqui para a gente, ó, cadê? Os tecidos conjuntivos, a explicação, né, de qual que é qual aqui, bonitinho. E a gente tem eles nessas figurinhas aqui, cadê? Que é aquela figurinha que eu coloquei para vocês também na aula. Então, tem as partes aqui de tecido conjuntivo. E vocês também podem utilizar, né, se preferirem, colocar o pause aqui nessa parte da aula para fazer o desenho do tecido conjuntivo ali. O adiposo não tem aqui, eu acho, no PET. Deixa eu ver. Não tem o adiposo, embora ele esteja mencionado aqui. Ó. Tem o cartilaginoso, adiposo, aqui, o adiposo é o primeiro. Tem o ósseo sanguíneo, né, mencionados aqui, mas não tem o adiposo e o cartilaginoso bonitinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Vocês podem pesquisar, né? Eita,
Vocês podem pesquisar no Google esses tecidos, né? Se vocês tiverem internet disponível aí. Ou então, deixa eu dar um pause aqui numa parte de cartilaginoso para vocês poderem desenhar. O cartilaginoso ele é dessa maneira aqui. Ele tem umas célulazinhas que compõem ele e o resto do tecido é preenchido ali, né, por outras substânciazinhas. Então, o tecido mais é reconhecido como um tecido mais frouxo, né, um tecido, como é que eu posso dizer? Um tecido com mais espaços aqui, né, entre as células. E o outro tecido que não tem é o adiposo, né? Tecido adiposo. O adiposo é o tecidinho de gordura que eu falei com vocês, né? Que é composto lá por várias célulazinhas de gordura. Então, é nada mais do que um monte de célulazinhas, bolotinhas amarelas que vocês fizerem aí, tá bem representado o tecido adiposo, tá? Não tem segredo nenhum, não, para vocês fazerem os desenhos deles, não.